Voltamos a falar aqui do estúdio multiplataforma do R7. Uma boa noite para você que chegou agora. Essa é a cobertura especial que a Record está fazendo desse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Bom, e eu já tenho pergunta para os dois jornalistas do portal r7.com de Brasília que estão aqui com a gente. O eleitor vai conseguir, com esse segundo bloco aí, o eleitor viu propostas neste segundo bloco, na opinião de vocês, Bruna? Giovana, viu propostas. A gente viu um pouco sendo explorado a questão da segurança pública, também da educação, emprego, um pouco mais acentuado aí a questão das obras de transporte, e até tem um motivo para isso. Quando a gente fala de obras e transportes, os dois conseguem debater melhor nesse assunto. Porque o Nunes, por exemplo, ele consegue dizer o que ele ainda quer fazer, o que precisa ser feito e o motivo que ele precisa ser reeleito para que ele dê continuidade a isso que ele estava fazendo no mandato dele. Já o Boulos aproveita para dizer que ele não cumpriu promessa de campanha e que ele não conseguiu fazer até agora, então não vai conseguir fazer e, por isso, ele seria o candidato ideal para ser eleito. Só que todas essas propostas que vieram aí foram pinceladas e vieram depois de uma coletânea de ataques entre os candidatos. A gente viu nesse segundo bloco, inclusive, crescendo esses ataques pessoais que saíram ali do escopo de uma questão política, de colocar um fato que aconteceu e tentar posicionar de uma maneira negativa o opositor. Tanto é que até agora a gente contabilizou já 8 pedidos de resposta, 5 deles foram atendidos, 3 para o Nunes e 2 para o Boulos. E essa questão aí do direito de resposta, dessa tensão, desse clima mais acirrado, não está só entre os candidatos. A gente viu, inclusive, os próprios assessores se manifestando e o Edu Ribeiro tendo que fazer ali uma intervenção no meio do debate, justamente porque a gente, de fato, está observando essa questão aí mais acirrada entre os candidatos. Augusto, e na tua opinião, você acredita, né, que isso que a Bruna acabou de dizer você concorda com isso? Afinal de contas, né, o eleitor indeciso ou o eleitor que ainda não decidiu se vai ou não vai votar, ele tem como, né, a partir desse segundo bloco, decidir de fato quem é o melhor candidato? Olha, a gente viu os candidatos explorando mais os motivos de por que o eleitor não tem que votar no rival dele do que necessariamente votar nele mesmo, né? Até porque a gente viu que a discussão em alguns momentos do debate saiu ali do campo das propostas para a cidade, para os candidatos debaterem assuntos do passado, da vida pessoal de cada um que aconteceu no passado. O Boulos falando que o Nunes foi levado para a delegacia por ter dado um tiro para cima, uma discussão. O Nunes falando que o Boulos bateu o carro e não teria pagado pelo conserto do carro da pessoa que ele bateu. Ou seja, a gente está vendo que os dois estão com os ânimos exaltados e talvez usando isso como uma ferramenta para o eleitor ter uma dúvida ali de pensar, poxa, eu realmente devo votar nessa pessoa já que ela fez isso? Enfim, é uma estratégia que os dois estão tentando para ver se ampliam a rejeição do rival e tentam ganhar mais alguns votos. Inclusive, essa estratégia tem até um nome, né? Uma campanha negativa. A gente conversou com alguns especialistas em relação a isso. Essa campanha negativa, segundo os especialistas que a gente conversou, tem muito a ver com uma necessidade aí do Boulos, porque ele justamente por ele estar atrás das pesquisas, faria sentido esse ataque como uma forma aí de fazer com que o eleitor que está pensando em votar no Nunes, que está migrando esse voto, desista e vote nele. Só que eu, inclusive, conversei com o cientista político André Rosa, ele me disse uma frase aí que me chamou muita atenção, que nessa reta final, o que importa não é acertar mais, é errar menos. E aí, nessa entoada, a gente vê o Nunes também adotando essa questão do ataque. Então, fica a dúvida se essa estratégia aí está funcionando para ele ou não. Na verdade, para os dois fica a dúvida, né? Se essa estratégia funciona ou não. Isso, obviamente, a gente só vai conseguir ver mesmo no resultado final aí das eleições.
Bom, outros temas que apareceram aqui, então, nessa disputa, né, de segundo turno entre os candidatos foi educação, transporte, né? E, claro, a gente vai continuar falando sobre isso. Apareceu pouco até saúde em relação a outros temas, né? E eu tenho que te convidar também para ficar depois do debate, que deve terminar logo nesse terceiro bloco, são poucos minutos, e a gente, então, volta com o debate.